Meu nome é Wandersley Queiroz, eu sou estudante de Medicina, segundo ano da Faculdade UP, Presidente Franco. Hoje a gente vai conversar com o médico cardiologista sobre síndromes coronarianas e doenças cardiovasculares. Olá, gente. Meu nome é Alex Júnior Schaefer, sou cardiologista, trabalho aqui em Medianeira. Sou formado pela Faculdade de Assis Lurgas, em Cascavel, e tenho especialização em clínica médica pela Santa Casa de Londrina, ciência em cardiologia pela UniOeste, no HU, em Cascavel. Doutor, voltando ao assunto da síndrome coronariana aguda, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: qual é o perfil de paciente que vem apresentar ou apresenta síndrome coronariana aguda? O homem realmente tem um fator de risco antecipado em relação à mulher. Aos 45 anos, o homem já tem um fator de risco considerável para ter doença cardiovascular, né? Principalmente aterosclerótica. E a mulher vai atingir mais ou menos esse risco equivalente aos 55 anos. Então, geralmente são perfis de média idade para cima, né? Apesar de que pode ocorrer em qualquer idade, né? Não muito em criança, que é mais incomum, a não ser que seja por alguma má formação, mas essencialmente, como está muito ligado aos fatores de risco e tempo de fator de risco, então geralmente de uma meia idade para cima. Então, homem aos 45 e mulher aos 55 anos. Doutor, quais seriam então as principais causas desencadeantes da síndrome coronariana aguda? A gente engloba os fatores de risco associados. Alguns fatores de risco já bem conhecidos pela parte acadêmica, que são, além da idade, que eu falei há pouco, né, que é um fator de risco não modificável, tem os outros fatores de risco que aumentam a formação de placa aterosclerótica, ou que aceleram a formação da aterosclerose, que são a doença hipertensiva, a hipertensão, né, faz tanto essa parte de lesão endovascular, quanto alteração do miocárdio mesmo, como associação com a síndrome coronária aguda. Além desses, o tabagismo é de principal importância, então assim, tem uma carga pesada na questão de risco para doença cardiovascular de uma forma geral, tanto cerebrovascular quanto cardíaca mesmo. A outra questão é a parte da dislipidemia, né, gente? A dislipidemia é a alteração do colesterol, em que a gente sempre quantifica o colesterol ruim, que é o colesterol que vai ser levado até a camada íntima das artérias, né? Falando da parte cardíaca das coronárias, e eles que também vão estar associados, quando elevado, ao aumento da aterosclerose e ao risco de síndrome coronária aguda. Esses são basicamente os principais fatores e os mais comuns no nosso meio de síndrome coronariana aguda. Doutor, como o senhor citou no final da resposta da pergunta anterior, eu queria que o senhor desse uma aprofundada na questão da fisiopatologia dos pacientes que apresentam a síndrome coronariana aguda. Fisiopatologia, a gente tem que lembrar a causa disso, que basicamente é um entupimento da artéria, né? Um entupimento da coronária, seja onde for. Se for no coração, é um infarto; se for no cérebro, por exemplo, é um AVC; se for em qualquer outra parte do organismo, é a isquemia aguda que a gente fala, né? Mas o entupimento arterial muito tem a ver com a formação de placas de aterosclerose. E a placa de aterosclerose, como todos sabem, ou como vocês estão estudando no momento, é a formação de acúmulo de gordura, basicamente o LDL, que eu citei anteriormente, que é o colesterol ruim, na camada íntima das artérias e assim como das coronárias. Então, ocorre um aumento do colesterol, ocorre um aumento de pressão arterial, ocorre um diabetes a longo prazo, o tabagismo. Esses são fatores que aumentam a inflamação endovascular, aumentam a velocidade de deposição do LDL para dentro dessa camada íntima das artérias. E esse acúmulo de gordura aí dentro dessa camada das coronárias, eles vão gerando, obviamente, uma obstrução, uma alteração no fluxo intracoronariano e uma obstrução que pode ser de 30%, pode ser de 40%, que em pacientes já de uma idade média já é bastante comum. Todos nós formamos essa aterosclerose, já segundo estudos, desde o nascimento, mas é uma doença muito tempo dependente. Quanto mais tempo a pessoa tem de diabetes, quanto mais tempo a pessoa tem de hipertensão, quanto mais tempo a pessoa tem de tabagismo e de colesterol alto,
maior a probabilidade dele ter uma placa maior e obviamente maior a probabilidade de ter uma instabilização disso e um infarto. Falando da questão das placas, elas são formadas na camada íntima e por algum motivo, tanto por alteração de fluxo, quanto por inflamação ou quanto por alguma infecção, às vezes pode ocorrer a instabilização dessas placas. Pode romper, porque ela vai crescendo para dentro, elas podem romper um pedaço da placa e quando rompe a camada íntima ela é exposta ao endotélio. O que acontece é que inicia nesse momento a cascata da coagulação, né? Da agregação plaquetária. Há uma instabilização da placa, que significa uma placa se rompeu, ou ela se rompeu e embolizou e fez o entupimento mais para frente, ou ela só se rompeu, expôs a camada do endotélio, houve a agregação plaquetária e como a agregação em um vaso fino ela é bastante exacerbada, vai agregando plaqueta até fazer o entupimento total da artéria. Basicamente são essas a fisiopatologia. Aí tem toda a questão de placas instáveis, que são as placas mais jovens geralmente, e placas não calcificadas, até as placas calcificadas, que são placas mais estáveis e elas têm tendência ou tem uma diminuição de tendência a instabilizar. Quais são os exames e métodos que se utilizam atualmente, que são mais atualizados para realizar o diagnóstico da síndrome coronariana aguda? Primeiro, é muito importante a avaliação clínica, né? Assim, a gente tentando simular a chegada de um paciente ou o encaminhamento de um paciente vai estar associado a um quadro de dor torácica. Geralmente a principal queixa vai ser essa, dor torácica ou uma sensação de aperto ou pressão que pode ou não ser típica daquela que irradia para a mandíbula, pode irradiar para o membro superior esquerdo, ou mesmo está associado à dispneia, que é a angina, né? Que a gente considera a dor torácica tipo A, que é a dor torácica definitivamente anginosa. Então a parte clínica é muito importante. A partir daí o primeiro exame que a gente vai solicitar, obviamente além dessa parte clínica tem todo o histórico, né? A coleta da parte da história pessoal e história de patologias pregressas, como que a gente falou anteriormente, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade é um fator que está sempre associado ao risco. Não necessariamente é um fator de risco, mas é um fator associado. E sabendo disso, a gente consegue mais ou menos quantificar a probabilidade de um paciente estar em uma síndrome coronária. Porque existem os diagnósticos diferenciais. Dor no peito pode ser simplesmente uma crise de estresse, pode ser uma embolia pulmonar, pode ser uma pneumonia com acometimento mais pleural, pode ser uma crise de ansiedade e pode ser um infarto mesmo. É muito importante a gente ter mais ou menos em mente o tipo da dor, classificar o tipo da dor e conseguir associar isso aos riscos do paciente, né? Então, claro, vai ser um paciente provavelmente numa idade mais avançada e vai ser um paciente que tem fatores de risco e tem aquela dor típica que a gente consegue às vezes excluir, crise de ansiedade, excluir alguma doença infecciosa, excluir a formação de alguma trombose ou tromboembolo pulmonar. A parte clínica, a princípio, é o momento mais importante. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente tem o eletrocardiograma, que obviamente não é o melhor exame, mas é um exame extremamente fácil, barato e rápido de se fazer. Então a gente tem acesso a qualquer lugar no eletrocardiograma e isso a gente já consegue ver alterações pertinentes ao infarto. Não necessariamente um eletro normal exclui o infarto, então por isso que eu digo que ele não é o melhor. Mas pela praticidade e rapidez que a gente tem de fazer ele e a chance de alteração já vista no eletro que confirma para já iniciar o tratamento é muito grande. Então se tiver alguma alteração no eletro, tipo o supra do segmento S, isso de cara já vai nos delimitar um infarto com supra, né, que é considerado o infarto mais grave possível, mais catastrófico no sentido de lesão miocárdica. Às vezes não tem supra, então pode ter um infra do segmento S, ou uma alteração de onda T apiculada, ou uma inversão de onda T. Cada uma dessas questões são consideradas isquemia, né? O supra é considerado lesão, corrente de lesão. O infra é considerado também uma corrente de lesão, mas ela não é completa, ela não é transmural, ela é só mais endocárdica. E aí tem a alteração da onda T, que ela simplesmente pode ficar apiculada ou ela pode fazer uma inversão e isso delimita a isquemia. Falando do eletro, caso venha, por exemplo, um eletro já com supra, a primeira medida
é encaminhar o paciente para um cateterismo. O cateterismo ele é tanto um exame diagnóstico, que a gente consegue entrar, consegue ver onde está a lesão e consegue determinar que isso realmente é um infarto, quanto terapêutico. Então a gente consegue ir lá e tratar através da angioplastia. Na síndrome coronária aguda, esses são os principais exames de imagem, né? O exame elétrico e o exame de imagem. E aí, associado a isso, para a gente conseguir melhorar o perfil diagnóstico desses pacientes, tem o exame de sangue, que é a troponina. Antigamente se solicitava muito a troponina convencional, que é a troponina T, e solicitava a CKMB e a CPK. Hoje a gente tem, na grande maioria dos lugares, a troponina ultrassensível, ou seja, ela é extremamente mais sensível, ela acaba perdendo um pouco em especificidade, porque ela altera com outras alterações do organismo, outras doenças, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar pode alterar a troponina ultrassensível. Uma pneumonia grave, mais importante, pode alterar uma troponina ultrassensível. Só que no infarto a alteração dela é extremamente mais exorbitante e é uma alteração que já começa da primeira hora. Enquanto a troponina T, que é a convencional mais antiga, às vezes a gente precisava solicitar até 12 horas depois do início da dor para conseguir descartar caso viesse negativo. A troponina ultrassensível, com 3 horas a gente já pode descartar caso ela venha negativo. Descartar pelo menos um infarto, né? Portanto, esse é o exame de sangue principal. CPK e CKMB geralmente a gente acaba não utilizando mais, porque ela é mais tardia e porque tem menos especificidade do que a troponina. Doutor, relacionado à síndrome coronariana aguda, quais seriam as medidas preventivas que os pacientes podem fazer para não desenvolver a doença? Então, a prevenção disso deve começar, obviamente, desde cedo, né? Com hábitos de vida saudável. O que a gente precisa fazer? Tentar evitar aqueles fatores de risco que nos expõem ao aumento da aterosclerose, como a gente conversou. Então, paciente que tem hipertensão precisa tratar a hipertensão e manter o controle adequado da pressão arterial. O paciente que tem diabetes precisa ter uma regração alimentar dietética adequada e conseguir com medicamentos controlar as possíveis descompensações do perfil glicêmico. O paciente com colesterol, a gente vai tratar a dislipidemia, né, com estatina principalmente. O paciente tabagista precisa parar de fumar. Então, as medidas preventivas, na sua grande maioria, têm a ver com hábitos de vida e com rotina de tratamento das doenças de base, das comorbidades de cada paciente. Então, basicamente é isso aí. Doutor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final sobre esse tema que a gente acabou de tratar na entrevista, síndrome coronariana aguda? Então, Queiroz, realmente é uma das doenças que mais acometem, né, os países subdesenvolvidos. Então, está no topo, basicamente, das causas de mortalidade, considerando como doença cardiovascular, tanto o infarto quanto a AVC. Então, é algo de extrema importância. E a mensagem que eu acho que é fundamental para deixar isso, para deixar para vocês, sempre está relacionado, obviamente, à prevenção disso. Então, é o que a gente falou anteriormente. Tratar de forma adequada os fatores de risco, evitar tabagismo, talvez melhorar hábitos de vida como uma dieta adequada, uma dieta hipossódica, uma atividade física, né? Perda de peso para quem tem algum sobrepeso ou obesidade. Então tudo isso associado à qualidade de vida através dos hábitos de vida. Então a gente consegue reduzir, talvez até evitar um evento assim, quando a gente consegue controlar os fatores de risco. Então a principal mensagem, inclusive para os profissionais que vão vir aí, para vocês de uma forma geral, seria o tratamento adequado, né? Saber tratar essas doenças básicas que são muito comuns e saber orientar os pacientes a mudança de hábitos de vida de uma forma geral, porque é muito importante para evitar esses desfechos. Meu nome, tá? Em nome da faculdade UP, em nome da minha turma e principalmente do meu grupo, a gente gostaria de agradecer o teu tempo que você predispôs a nos oferecer para compartilhar esse conhecimento, tá? E agradecemos desde já. Quem sabe em momentos futuros a gente volta a conversar novamente sobre os assuntos relacionados ao coração. Eu tenho a agradecer, na verdade, a confiança, né? E a disponibilidade também que vocês, a paciência que tiveram comigo aqui. Mas, enfim, é um tema bastante importante e sempre que precisar eu estou disponível para falar.
Valeu.